This fire, burning holes inside my brain. Feel the fire. Oiê, gente, estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje, né, estou aqui gravando porque eu fiz uma enquete lá na rede vizinha e vocês votaram e esse vídeo foi escolhido para sair primeiro. Então hoje é dia de gravar sobre o meu estágio voluntário. Primeiro de tudo, né, o que é o estágio voluntário? Bom, o estágio voluntário, ele é um trabalho, né, no caso, é o estágio que você se inscreve e, no caso, você não vai ser remunerado. Mas a carga horária é menor, é algo que você faz porque você quer, né? Você não tem aquela obrigação de todos os dias da semana, nem de ficar a mesma hora que os efetivos. Então, com isso, você mesmo que faz o seu horário, se a empresa que você estiver, o local que você estiver, for flexível. No meu caso, sempre foram, né? Os locais que eu trabalhei, que foram os cartórios dos fóruns, sempre foram bem flexíveis, bem legais quanto ao horário de disponível. E foi assim, eu que fiz basicamente meu horário. Geralmente eu ia 2 vezes por semana e tinha carga horária para cumprir. O mínimo da carga horária era bem pouco, eram acho que 6 horas semanais, o que não é muito, porque eu era terça e quinta, eu fazia 3 horas na terça e 3 horas na quinta, então não era muito. E o local que eu fazia o estágio voluntário era basicamente do lado da minha faculdade, que eu fazia no Fórum de Nova Iguaçu. Então isso me ajudava muito, porque eu não tinha gasto extra de passagem, e o que me facilitou muito, tanto para o aprendizado, quanto para conhecer outras áreas, né, ampliar o meu conhecimento. Como eu fiquei sabendo sobre o estágio voluntário? Então, eu fiquei sabendo através de uma mensagem pelo WhatsApp que eu recebi, né? Tem lugares que você vai receber por e-mail, tem lugares que você você pode ir atrás na empresa que você tá afim, no local que você quer, perguntar se eles aceitam, né, o estágio voluntário e entrar num acordo, alguma coisa assim no caso. E lá eu fiquei sabendo por uma mensagem no WhatsApp. E aí eu entrei em contato, tinha um e-mail né, lá do cartório, né, do fórum. E aí eu mandei, eles pediram meu currículo e eu fui aceita. No meu caso, eles precisavam de 3 vagas e foi eu e mais 2 amigos. Então foi a hora perfeita, o local perfeito pra gente poder adquirir mais conhecimento, já era do lado da faculdade, enfim, essas coisas. Bom, o que eu fiz pra entrar, né, foi isso, apresentar o meu curso, apresentar o meu currículo, como que eu estava na faculdade, sobre as matérias que eu já tinha cursado. E o currículo, eles pedem isso, o CR, a avaliação da faculdade, se você fala algum idioma, alguma coisa assim. Coisas bem básicas mesmo de currículo, como se fosse para outra empresa, mas com a faculdade de Direito, porque como é uma área jurídica, a faculdade tem que ser do meio jurídico. Quanto tempo dura? Então, depende do local. No meu primeiro estágio voluntário, que foi em um cartório lá e foi da área civil, eu fiquei acho que 3 ou 4 meses lá, inclusive durante as minhas férias. Eu fiquei lá porque era início, eu tava gostando muito, tava curtindo. Lá era processo físico, então eu peguei aquela fase de ir no balcão, fazer o atendimento, pegar a petição, dar uma olhada na petição, ou petição que era enviada por outro meio, né? Eu ia lá, eu olhava, eu juntava no processo, tinha tudo isso, né? Era papel ainda e tal. E aí, nesse lugar eu fiquei durante 3 meses, aí lá eu aprendi o andamento, como era papel, eu podia ter a chance de olhar e entender melhor o que estava acontecendo ali, quais eram os passos. Nesse cartório tinha, assim, a juíza, né, da área civil também, e era bem legal, porque ela era, não sei se ainda é, né, no caso, bastante atuante lá no cartório, então ela ia lá, não tinha tanto essa barreira de, ai, o juiz é distante, não aparece e tudo mais. Ela não, ela era bem presente, então era bem legal, ela ia lá, dava atenção até para os estagiários, o chefe também, os chefes, porque geralmente no espaço assim tem 2 chefes, o chefe e o subchefe. E aí eles também eram bem legais, tiravam dúvidas, ajudavam as pessoas, os estagiários, e enfim, davam informação.
E isso, pelo menos pra mim, foi de grande conhecimento, porque eu pude aprender literalmente com as pessoas que eu estudava na faculdade. Estudava na faculdade o que o juiz fazia e eu via na prática como era. É como se o estágio fosse a prática de tudo que eu estava aprendendo na faculdade. Aí logo depois, né, lá eu tava nessa transição aí do físico pro eletrônico, um pouco perto lá, um pouco mais na frente, quase do lado, tinha um outro lugar também, um outro cartório lá, que também era civil, e tinha uma vaga pra voluntária, eu também me voluntariei pra lá e eu fui pra lá. E lá eu tive a chance de aprender sobre o eletrônico. Então, lá o meu estágio era assim também, 2 vezes na semana, mínimo de 6 horas por semana. Então, eu tinha 3 horas na terça e 3 horas na quinta, e eu poderia fazer mais também. E aí, lá eu aprendi sobre as coisas eletrônicas. Lá eu consegui abrir numa aba todos os andamentos do processo, os anteriores, eu tinha noção do que eu ia fazer no próximo. A chefe de lá também foi muito solícita e ela ajudava muito. A gente lá também tinha um balcão, só que lá usava muito mais o balcão virtual, porque como lá já era eletrônico, não tinha nada do que lá conferir se a gente estava realmente anexando, porque lá era eletrônico, né? Então, assim, não tinha muito mais essa coisa do contato. Era mais você olhar lá no processo se responderam, se tinha mais alguma coisa pra fazer, se tinha que dar o próximo passo ou não. Pra mim, o estágio voluntário foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu costumo dizer que é muito diferente o curso, principalmente de direito, que direito dentro da faculdade você quase não tem prática. É muito raro você ter a prática. Geralmente você tem as simulações de julgamento e tal, mas geralmente elas são mais pro final do curso, quando você já tem os ritos de processo, quando você já sabe tudo que vai acontecer no processo, e isso geralmente é lá pro 7º período. Então, no início, você tá cru. Eu comecei com direito civil já no 1º período e isso me deu possibilidade de estar num cartório também de civil, de já saber o que eu estava estudando, com o que eu estava lidando. Por exemplo, no meu 2º período, eu tive a matéria de obrigações. Quando você tem a obrigação de fazer, de não fazer algo, né? E aí lá eu pegava, olhava assim processos que eram obrigações de fazer ou obrigação de não fazer. E aí eu achava legal porque eu falava, caramba, eu tive isso na faculdade, ou isso foi minha aula, isso foi minha prova, e eu achei isso muito bacana. Outra coisa, eu já tinha mais ou menos 6 meses de estágio, eu acho que até mais, 6 meses de estágio quando eu cheguei na matéria de processo. Então, quando eu cheguei na matéria de processo, eu fui muito bem, mas muito bem mesmo. Porque eu li e eu falava assim, cara, eu já aprendi isso na prática. Então, eu já sei o andamento, já sei o que tem que fazer, já sei os documentos básicos, eu já sei como a pessoa vai dar entrada, o advogado, o juiz, já sei o papel, já vi como é esse ambiente que eles estão falando. Então, pra mim, se tornou muito mais fácil. E eu acho que se eu não tivesse feito esse estágio, talvez eu não teria ido tão bem e eu não teria absorvido tanto conhecimento, porque a prática eu já tinha. Então, eu só adquiri o conceito e fui lembrando de tudo aquilo que eu já tinha vivido enquanto era passado pra mim conhecimento de sala de aula. Eu indico a todos os estudantes que puderem a fazer um estágio voluntário, porque eu fiquei sabendo que não é só na área do direito. Eu tenho uma amiga minha, Letícia, que tá sempre aqui também comentando, e ela faz estágio de veterinária, ela faz estágio voluntário numa clínica. E assim, é muito legal porque ela fala sobre conhecimento. Quando ela entra pra estudar sobre algo, ela também já tem alguma coisa na clínica que ela viu ao vivo, então ela sabe executar melhor as respostas, ela sabe fazer melhor os argumentos sobre tal coisa, sobre tal doença, tal bicho. E eu acho isso muito legal, porque, sinceramente, eu acho que o aluno, ele tem que ter essa extensão. E hoje em dia eu sei que tá muito difícil, o mercado de trabalho tá difícil, tá tudo difícil. Então, infelizmente ou felizmente, você tem que ampliar o seu conhecimento obrigatoriamente. E eu acho que o estágio voluntário, pelo menos no início da faculdade, quando você ainda não tem muito conhecimento e você ainda não pode se credenciar para um estágio efetivo, que você precisa de mais informação acadêmica, eu acho fundamental, pelo menos para mim foi, para ela também tá sendo, e eu acredito que ajude muito, muito, muito a vocês aí que estão estudando, estão começando agora. Eu sei que tem gente que tá começando agora que também me segue.
Você que tá terminando, talvez ainda dê tempo de arrumar um estágio. Estágio, no geral, é muito importante. Eu não sabia, mas tem muito aluno de direito que se forma sem fazer estágio. O curso de direito não é um curso prático igual de medicina, que toda especialidade tem um estágio da faculdade. O curso de direito não é assim. Então eu indico muito que façam, que procurem, que pesquisem, que se informem. Outra coisa, tem certos lugares que não divulgam muito isso. Então, o que aconteceu? Quando eu acabei esses 2 estágios, né, mais ou menos de 6 meses que eu fiz no civil, eu queria ampliar o meu conhecimento e ir para outra área. Então, eu deixei meu currículo na vara de família, na vara criminal. E assim, é muito importante isso, porque como não é algo divulgado, é algo muito ali, se você, como eu falei anteriormente, se você infelizmente não for atrás, você não fica sabendo. Eu entrei na faculdade não sabendo sobre isso. Ninguém avisa sobre isso na faculdade de Direito. Ninguém mostra pra você qual é o caminho. E talvez se o fórum não fosse do lado da minha faculdade, eu também não teria entregado novos currículos. Porque, assim, é uma coisa muito fechada mesmo. Eu soube sem querer, graças a Deus eu fiquei sabendo, graças a Deus eu tive a chance de aprender. E já que eu gostaria de ter ficado sabendo, eu tô aqui passando pra vocês, pra caso vocês queiram. É assim que funciona. Você pode deixar seu currículo em outros lugares, outras varas também, que se eles tiverem vaga, eles chamam, porque o mundo jurídico tem muita demanda e eles estão sempre precisando de estagiário. E eles chamam sim, inclusive depois de um tempo você já tem a chance de efetivar quando abrir vaga. E isso é muito bom, porque você começa como voluntário e você sabe, a pessoa já confia em você, já confia no seu trabalho. E aí ela vai te chamar pra você ser efetivo. E aí você vai poder ganhar o seu dinheirinho, que também não é muito, mas é algo que você vai poder fazer e vai ser remunerado. Todo mundo gosta de ganhar, de adquirir conhecimento ganhando alguma coisa, né? Muito bom. É como se fosse uma bolsa, mas é basicamente isso. É uma bolsa, um auxílio estudante. Talvez passagem e a bolsa de estudante, ou a bolsa do estudante mais a refeição, algo assim. E aí, é sobre isso. Gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um pouquinho mais complexo, talvez tenha alguns termos que eu devo ter falado sobre, tipo, rito do processo. Vocês talvez não tenham entendido, mas é só me perguntar aqui que eu respondo, né? Eu tentei ser o mais clara possível e também falar o mais rápido possível, porque essa nova geração aí do WhatsApp 2.0 tá acelerando tudo, tá acelerando os vídeos, os filmes. Então tentei não deixar esse vídeo muito longo e nem de difícil, nem uma fala muito difícil, tá? Não foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, aquelas coisas, né, de YouTube. É sobre isso, gente. Até o próximo vídeo. Meu Deus, eu tô dando cabeça porque eu tava com o povo. Do jeito que não seja difícil da galera entender como que eu fazer isso.